Gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e vamos, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, falar um pouco sobre a carta aos Colossenses, a Epístola de Paulo aos Colossenses. E como pano de fundo, talvez como nota introdutória, é importante nós confirmarmos que o apóstolo Paulo nos deixou dois serviços essenciais. Paulo foi uma ferramenta especial escolhida por Deus para nos comunicar a verdade cristã. E todas as suas cartas no Novo Testamento foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas existem dois escritos, dentre eles, que nos apresentam, que nos colocam todo o fundamento da fé cristã. Eu me refiro à Epístola aos Romanos e à Epístola aos Efésios. Nestas duas cartas nós encontramos praticamente os dois grandes serviços que o apóstolo Paulo nos deixou. E conhecer essas duas cartas, esses dois escritos, também é importante para o estudo da Epístola aos Colossenses. Bom, o primeiro serviço de Paulo foi a propagação do Evangelho de Deus. E esse está nos descrito na carta aos Romanos. O Evangelho de Deus nos mostra que Deus resolveu os problemas do velho homem, do homem antes da conversão. É que o homem antes da conversão tinha dois problemas. Ele pecava, gerava atos pecaminosos. E o outro problema é que havia o pecado habitando nele. E com isso ele se tornou um escravo do pecado. E é desses problemas que a carta aos Romanos trata e nos deixa claro de que como o problema do pecado, dos pecados, dos atos pecaminosos, das palavras feias que nós falamos, dos atos pecaminosos que produzimos, dos caminhos tortuosos que trilhamos, como tudo isso foi resolvido pela justiça de Deus e pelos caminhos de Deus. E para isso serviu a cruz do Gólgota. Para isso que o sangue de Jesus Cristo foi vertido lá na cruz para pagar a nossa dívida. O Senhor Jesus Cristo deu ali a sua vida por nós. E a segunda temática que nos é apresentada na Epístola aos Romanos é que o Senhor Jesus ele nos libertou da escravidão do pecado. Como ele fez isso? Ele morreu. E nós morremos juntamente com ele. E por estarmos identificados com a morte de Cristo, nós fomos libertados do pecado que habita em nós e que sempre quer se manifestar. Bom, isso em suma é o resumo da epístola dos ensinos, né, da Epístola aos Romanos, especialmente nos capítulos 1 até 8. E ali, onde a Epístola aos Romanos acaba com seus ensinamentos, é que entra a carta aos Efésios. E nós aprendemos na carta aos Efésios que como aqueles que agora têm paz com Deus, Deus não se limitou agora a resolver em sua rica graça apenas esses problemas do velho homem. Aqueles que têm paz com Deus, ao novo homem, Deus deu coisas novas, coisas gloriosas. E assim nós aprendemos que uma vez convertido nós temos uma imensidão de riquezas que Deus tem preparados para o novo homem. E esses presentes o apóstolo Paulo nos apresenta em seu segundo ministério, no seu segundo serviço que ele nos ligou, que é, como já dissemos, a carta aos Efésios, sobre a qual podemos colocar um título. A carta aos Efésios, o mistério do Cristo. Pois é essa expressão que caracteriza aquela imensidão de riquezas, de presentes, que Deus agora concedeu ao crente em Cristo pela glória da sua graça. Esse mistério de Cristo poderia ser subdividido em 4 pontos. Primeiro ponto é que o crente agora se tornou um filho de Deus.
O segundo ponto é que ele recebeu a adoção de filhos. O terceiro ponto é que ele é co-herdeiro com Cristo Jesus. E o quarto ponto é que com todos os redimidos ele agora foi inserido num único corpo, do qual Cristo é o cabeça glorificada no céu. Então, esses são os dois grandes ministérios do apóstolo Paulo. E o primeiro, o que diz respeito ao Evangelho, já era conhecido nos dias do Antigo Testamento, já havia sido anunciado ali. Pois nós lemos em Romanos 1, versículo 2, vamos abrir aqui, o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. E já que esses mistérios foram prometidos, eles não eram desconhecidos, eram pensamentos que não eram um mistério. Mas agora, as novas verdades do cristianismo, que nos são apresentadas na carta aos Efésios, não eram conhecidas nas escrituras do Antigo Testamento, e é por isso que levam o nome de mistério. Estas revelações nos foram transmitidas pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, e, a saber, todos eles, por meio de revelação, né? Paulo, no entanto, foi a ferramenta principal para nos manifestar, nos legar essas verdades, e ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e não só escreveu, como também propagou as mesmas verdades nos seus dias. Esses ensinamentos, com respeito aos dons, às dádivas de Deus para o novo homem, estão principalmente localizadas na carta aos Efésios, no capítulo 3.